Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a proposta é continuar nos dedicando a conseguir conciliar a, a projeção da leitura que nós fazemos frente aos textos e organizar desses textos a, a significação que ele se coloca a atender frente à informação no sentido é, general, né, genérico. é, como a gente tem formas de organizar e suavizar, ou seja, ser generoso para transmitir informações, o que acontece? Nós nos organizamos citologicamente para apanhar informações. O nosso organismo ele se organiza predilecionadamente pelo sentido cognitivo do entendimento da ampliação de uma referência a se ler, né? Então toda referência a se ler em um campo de leitura ela descompreende a nós sobre uma retroprojeção de contrações focais para que a gente consiga desses dados reger com maior preparo, com um pré-preparo já consentido. Então o que diz isso para nós são os gêneros de vir e aturar a leitura de uma sessão de notas, né? Então a gente aqui no canal a gente já viu sobre a narração, né? A generosidade de organizar textos para nos reenvolver frente ao saber daquilo que se é narrado, né? E aí a gente encontrou vários tipos de narrações que idealizam técnicas de contar com sentidos peculiares entre cada uma delas, né? Hoje a gente vai falar dessa forma generosa de organizar esses padrões de informações a partir da descrição, né? O senso descritivo de organizar essa aliteração, essa literação, para que o nosso organismo consiga desenvolver afinco pré-disposicionado, né? E aí, depois que a gente aprende o que é uma descrição, cabe a nós apenas suavizar com esse reconhecimento para nos pormos a ler, né? Então vamos lá, vamos aprender então sobre os gêneros ou o gênero descritivo, o texto descritivo, né? Então a gente tem essas formas de organizar o universo que tendenciosamente nos conta, né? O universo nos conta. Então, para organizar essa conta, o que a gente fez? A gente pegou, retroprojetou dessa conta um plano que desencontra ampliação
na nossa consentimento de ver e desacreditar naquilo que vê, né? Então tudo que a gente vê tem esse paralelo aqui, ó, nesse campo. Então esse é o campo, né? E aí desse campo, o que acontece? Nós vemos entre a horizontal e a vertical angulações de objetos conhecidos e assinalados para o nosso organismo a partir dessas contrações aqui, ó, de rima. E aí a gente vai gerenciando, né? Um pouco. Esse aqui é a cara do indivíduo, esse aqui é o ouvido, né? A gente tem a boca. E aí a gente vai gerenciando esse universo que nos conta. Então, o que acontece? Tudo que a gente vê significa 1x 0 mais 1x, ou 0 mais 1x. E aí sucessivamente a gente vai formando escadas e escalas de rimas de contração para esse universo nos contar. Até que a gente consegue dessa conta cantar automadicionar essa conta nessa rima por causa da contração quantitativa de ser e estar na parte desse universo que diz contar pra gente. Então, organizando tudo isso, olha só o que acontece. A gente começa a nos encaixar nesse universo. E nessa lógica a gente nos abençoa com as operações lógicas que são desarrimadas pelos números que elas coabitam ser a partir das referências materiais que elas empregam vetor. Então o que a gente tem? A gente tem letras de encaixe. Letras de encaixe. Formando matrizes cada vez mais preciosas. E aí quando a gente embaralha a matriz para ela ser generosa, ou seja, com poder de atenção, né? Não tem um super generoso, super herói, o super poder de atenção entre nós. Quando a gente organiza essa tabela aqui, a gente consegue colocar os tipos de tabela. O texto descritivo é um tipo de tabela e ela vai pegar a confluência desses pontos que se tornaram, graças à bênção de nossos servidores de organização econômica, escadas de acesso comum, de interpretação comum, palavras complementares aos elementos. E aí quando a gente quer complementar ou completar o elemento, a gente fala a palavra que se encaixa nessa fenda. O texto descritivo, ele é uma forma de organizar o ritmo de condicionar a transcrição dessas palavras que vão desapontar entre a rima, a renúncia de um corpo receptor que vai, a partir delas, encontrar informação
descrita, né? Então isso são transportes ativos. E isso pode acontecer quando a gente quer desenvolver essa matriz. A gente pode fazer ela de fora para dentro, de dentro para fora, ou do ponto móvel que se estaciona para descrever uma parte que encaixa na versão que conta uma forma, né? Vou explicar isso. Vamos supor que todo o universo é uma quadra para a nossa ciência, né? E essa quadra, ela tem a sua dimensão. Então o universo é um quarto para nós. Então a gente tem um universo sobre 4 pares. Então vamos pôr assim, ó. Cima, embaixo, lado e outro, né? Então a gente tem acima, baixo, direita, esquerda. Só que eu não tenho 4 pares. Então esses 4 pares significam, sabe o que? Significam o seguinte: significam a permutação desses elementos. Ok? E aí a gente vai encontrar 4 vezes 4, né? 4 elevado à quarta potência. Bom, dentro disso, por que a gente está falando disso? Porque a gente está pegando a tendência visual, ó. O vetor da visualização sempre desescora aqui, ó. Você tem os olhos que confluem para uma dimensão rítmica. One message. Uma mensagem que desacorda V, né? Essas quadras, tá vendo? Essas quadras aqui, ó, são essa repartição de visões que decaem conforme o potencial de visão que esse corpo tem, né? Que essa mensagem tem. Então, dependendo dependendo daquilo que se conta aqui, ó, isso vai descontando aqui, ó. Né? E aí encontra uma vista, uma à vista, para saber, né? Para desenvolver recepção desenvolvida. E aí a gente tem vários tamanhos para essa audição. A gente tem a audição da mente. E sabe como que a audição da mente funciona? Muita gente não sabe, mas a audição da mente, ela é a fermentação celular. Muita gente não sabe, né, que a forma da mente contar é a fermentação celular, é o metabolismo. Como que isso funciona? A gente renderiza uma notação, nós renderizamos a notação por contração, e aí essa contração ela faz o impulso nervoso
cadenciar função na localização que sedimenta a apreciação ou a pressão, né, de controle de pulso, né? E aí a gente consegue ler com a mente e fazer essa registração, essa consubstanciação no nosso músculo. Então essa caixa aqui, ela pode ser desescalada para o músculo. E essas letras nessa desequação de consubstanciar o verso pode representar a fermentação muscular para poder gerar a nota que desescala tom para poder acessar som, mesmo não o havendo em altura, né? Então a gente tem as alturas dos sons e nós temos os infrassons. E esses infrassons podem ser reproduzidos pela mente graças à fermentação. Então, muitas das vezes, quando a gente escuta sons, músicas, a gente pega o fermento, ou a farinha, ou a forma da rima. Entenderam? E aí o nosso músculo adere a essa forma da rima para cantar na infrassom de nós nos desenvolver em leitura, nesse arquétipo tecnológico de acessar a nossa mente a partir da via e alquimia, ou seja, a imitação de realizações, de experimentos na nossa vida. Então a gente tem essas formas. O texto descritivo é uma forma. E aí você pode contar, fazer essas contas de fora para dentro. O que isso significa? Você pode pegar a expansão e tornar ela íntima, expansão e contração. Então você pode sair dessa janela e vir para cá, ou você pode fazer do centro de controle de dentro para fora. Você pode fazer desse centro e ir para fora, ou você pode também fazer essa conotação, esse lado descritivo do ponto móvel que se estaciona, né? Você pode vir arredar esse ponto para cá e fazer daqui, né? Você pode arredar ele para cá e fazer daqui, ó, desconsiderando esse espaçamento aqui, ó. Entendeu? Bom, isso vai da aplicação de demanda, né? O texto descritivo é um tipo de texto que apresenta a descrição de algo, ou seja, de uma pessoa, um objeto, um local e etc. Então nós vamos ter a descrição de algo. Então esse algo pode ser um local, uma pessoa, objeto, dentre outros, né? Assim ele expõe apreciações, impressões e observações de algo, indicando aspectos, as características, os detalhes singulares e os pormenores. Então o que ele faz? A descrição ela vai organizar características que revelam o olhar. A gente pode pôr íntimo do contador, porque quando
é, quando o contador ele é uma empresa e não pode utilizar um corpo apenas, por exemplo, uma faculdade, quando esse organizador de processos de descrição ele não pode ser íntimo, a intimidade dele aparece com os seus organizadores, os seus contadores. Então, isso consegue ser íntimo para uma empresa também, para uma faculdade. E aí aqui a gente consegue essas impressões. Alguns recursos linguísticos revela antes na estruturação dos textos descritivos são a utilização de adjetivos, verbos de ligação, metáforas e comparações. Então a gente vai ter muito adjetivos, verbos de ligação, metáforas, ou seja, verbos que acordam as operações, metáforas e comparações, para poder colocar contraste, né? Contraste ajuda a gente a focar ou em fazer relevância. São como se fossem movimentos tectônicos, movimentos técnicos para focar a apreciação de um orientador, de um visor, de um agente que vai condicionar-se a visualizar essa mensagem. Vai abrir e vai ser esse ponto aqui, ó. Vai abrir essa mensagem. O legal está por vir, né? Estrutura dos textos descritivos. Estrutura, parte muito importante, é aquela que se prende ao plano. Prende ao plano. Então a estrutura que prende o plano é o que disse estar, é o que mede equilíbrio. Medidor de equilíbrio também, você pode chamar assim. Quem que é o medidor de equilíbrio do texto descritivo? Olha, é a estrutura. Eu baseio na estrutura. De forma geral, os textos descritivos seguem a estrutura básica: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então a gente tem essa base, né? A gente vai ter a introdução, o desenvolvimento e conclusão. Apresentação sobre o que é ou quem será descrito. Então a gente apresenta o agente. Desenvolvimento, realização da descrição objetiva ou subjetiva de algo. Desenvolvimento é quando você ser, né? Construir a informação que descreve o agente. Você pode fazer isso objetivamente ou subjetivamente. Você pode deixar bem claro, ou você pode colocar toques de claro ou escuro, dependendo da proporção que você quer na localização X. Isso é pintura por dados de locais de informações.
Conclusão. É o término da descrição, né? É a porta que deixa o agente contado com as palavras da operadora. Pelas palavras do operador de descrição. Muitos venenos são subjetivos. Fica aí a dica, né? Dica de mestre. Venenos são subjetivos. Mas depois eles mostram o agente, revelam o agente, né? Se aguenta ou não. Tipos de textos descritivos, então. Tipos. A descrição é classificada de duas formas: descrição objetiva e subjetiva. Objetiva e subjetiva. A objetiva ela é uma descrição realista ou denotativa sobre algo sem que haja algum juízo de valor. Então, vamos pôr aqui, ó, sem juízo de valor. Olha, para não ter juízo de valor, você precisa de ser uma asseguradora da verdade. Uma faculdade, né? Mas a corrupção não deixa. Não deixa. Descrição subjetiva. Descrição que envolve as impressões pessoais do autor. Então, subjetiva você vai ter impressões pessoais. E aí o autor, ele pode, né, nessa pessoalidade, até mesmo as academias, dentro da época em que elas revelam alguma coisa, a pessoalidade, né, pode colocar tudo em valor subjetivo por conta do tempo, modo, espaço, por conta dos preceitos que lhe deram a máquina de informar atual, né? Porque a máquina de informar, o papel, ele é muito mais do que um elemento de garrar imprecisão, né? Ele é uma forma de contaminar os agentes que desportam sobre ele, né? Sobre essa classe de esperar, de expectar o comportamento desses operadores. Conotativo da linguagem, impressões pessoais. Então esses são os tipos de descrição. Você tem um certo objetivo e subjetivo. Mas cá para nós, quando a gente tem uma base lógica bastante corajosa, a gente consegue afirmar que não existe objetividade na informação. Sempre existe faíscas, porcentagens de fendas abertas para a imprecisão. Então, a imprecisão ela é absoluta para a informação, mas não vamos ser os chatos de considerar essa coragem. Vamos nos umidificar para sentirmos e consentirmos essa clara evidência como uma certa escuridão, e vamos nos escurar com ela, né? Alguns exemplos de textos descritivos.
Então, olha só. Exemplos de textos. Existem esses e nós podemos criar também. O único problema é que para criar e ser revelado à luz da criação, a gente precisa sofrer e redemolizar muita pressão contra a criação de novidades. Esse é um problema das estações de poderes, né? Elas não enxergam que esse poder faz mal para a criação. E aí vamos um pouco aqui, ó. Diário, relatos, biografia. Tô vendo, biografia, notícia e cardápio. Notícia e cardápio. Então esses são exemplos de textos descritivos: diário, relatos, biografias, notícia e cardápio, que a gente tem aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler esse texto aqui, ó, essa carta de Pero Vaz de Caminha do século XV ou XVI, se não me engano, exemplo de texto descritivo, e depois a gente pega e alça aqui, ó, pra gente ler um tipo de texto narrativo diário. Ver se a gente acha algumas informações. E aí a gente aqui, ó. E aí a gente começa nosso empreendimento com esses gêneros do tipo narrativo, né? Exemplos de texto são gêneros do tipo descritivo. Vamos ler aqui rapidinho só para nos atentar imersivamente a esse artigo mesmo. A carta de Pero Vaz de Caminha é um relato de viagem, sendo, portanto, um exemplo de descrição. Vamos lá. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças, nuas como eles, que não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa de joelho até o quadril e a nádega toda tinta daquela tintura preta, e o resto tudo da sua própria cor. Outra trazia ambos os joelhos, com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas, que nisso não havia nenhuma vergonha. Também andava aí outra mulher moça com um menino ou uma menina ao colo, atado com um pano, não sei de que, aos peitos, de modo que apenas as perninhas lhe apareciam, mas as pernas da mãe e o resto não traziam pano algum. Então aqui a gente tem um relato do Pero Vaz de Caminha sobre os índios, né, ao chegar em 1500 aqui no América do Sul. O que acontece? Acontece que ele faz aqui um relato da viagem, uma descrição que é basicamente subjetiva, né? Na verdade, ela é objetiva
e subjetiva em pontos de informação. Porque quando ele fala sobre algumas características, ele parece objetivo. Quando ele fala de outras, ele parece subjetivo, né? Quando ele fala, por exemplo, da inocência, das vergonhas e tal. O que acontece? Existe uma certa linha de conter elementos objetivos versus subjetivos. E aí o que acontece? Nós temos desse ponto aqui, ó, que diz encontra organização, a gente tem a luz de clarear, né? E aí você pode contar as coisas por várias luzes. A gente tem uma luz para o plano, e aí você pode ter uma luz para o contraplano, ou duas ou três. Você pode ter uma luz objetiva para o contraplano, ou você pode ter até mais duas, né? Duas luzes, ou você pode ter o decaimento dessas luzes também, com vários tons de cores. E aí a gente tem a informação em um bloco de conter, organização descritiva. Nesse caso a gente tem o relato, que é um tipo de descrição que diz porcentagens de objetividade e subjetividade pelo contar da rima do Pero Vaz, né? Então a gente começa a ter um olhar mais minuciado e mais arquétipo para até mesmo desmiuçar melhor essas formas, né? Vamos lá, vamos entrar agora em um tipo, no tipo de diário. E aí a gente já faz o check-in aqui, ó, dessa viagem para o gênero de diário, o gênero descritivo relacionado ao tipo diário, né? O tipo descritivo, o gênero diário. O diário é um gênero de texto pessoal. Então a gente tem o tipo e o gênero. Esse general aqui, ó. Pessoal, em que uma pessoa relata experiências. Muito bom, viu, gente? Isso pode salvar vidas a partir da conformidade de empregar esses alelos, essas páginas, as configurações de processamento que uma pessoa pode ter para coabitar a sequência daquilo que ela tirou da parte de processos dos seus casos de contar a si mesmo diariamente os efeitos que destraçaram ela naquele dia. Experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano, e vice-versas, né? Ainda que com a expansão da internet, o diário manuscrito tem sido pouco explorado, realmente, né? O trabalho cognitivo de acessar os seus experimentos diários com uma caneta e um papel, algo que um dia foi uma obsessão das agências, dos pais e das mães entregarem esse poder aos filhos,
hoje em dia é muito pouco explorado. Hoje em dia a gente vive numa margem de nadar entre os rios avessos de pessoas explorando canais midiáticos para poderem apessoalizar-se, familiarizar-se com os visualizadores dos seus vídeos, para que eles possam lhe entregar moedas, né, financeiras de bem para com isso. E aí a gente tem várias convoluções de despertar essas razões de encontro consigo mesmos nesses diários, né? Tem sido pouco explorado. Muitas pessoas preferem produzir seus textos com papel e caneta. Então a gente ainda tem aquelas pessoas que preferem. Na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários, uma vez que muitos possuem as mesmas características e por isso são comumente chamadas de diários virtuais. Então, legal, né? Uma bela de uma informação. E aí a gente tem a imagem aqui, ó, que eu chamo de um verdadeiro Médici, né? A Médici é uma família, né? Só que isso é um verdadeiro medicamento, um verdadeiro contrato consigo mesmo em revelar-se e saber sobre essa passagem das suas revelações. Nossa, é encantador. O exemplo de... Opa. Além dos diários pessoais, podemos incluir na mesma categoria os diários de viagem, que relatam experiências sobre determinado passeio, né? Muitas desses relatos, eles nascem com o medo de esquecer, né? Só que esse medo aqui, ó, o medo, ele é algo que nos leva para o futuro. O medo, se você vê num filme, quero desenvolver uma máquina que leva para o futuro ou para o passado. Aqui, ó, a máquina aqui. Essa é a máquina. O medo leva para o futuro, né? A coragem já leva para o passado. Coragem leva para o passado. Eu tô nesse momento na coragem. Tô no meu passado. E o medo, e aí a gente quando a gente acentraliza, nucleariza essa porcentagem de coragem e de medo, a gente acessa o presente. O que é o presente? O presente é a medida da coragem, que não balança. Legal? Ficou bom? Que não balança. Por quê? Porque ela consegue encontrar o equilíbrio entre coragem e medo, entre futuro e passado. Vamos lá. Observe que já os chamados diários de ficção são textos literários criados segundo o modelo confessional dos diários. O que é confessional? Confessional é relativo ao próprio da confissão, que se assemelha a uma confissão. Quando a gente vai confessar algo,
muitas das vezes nos falta a palavra de coragem certa para elevá-la ao presente. Então a gente vai fazendo a balança confessional para usar de uma ficção uma medida de gênero, uma medida de descrição para poder aplicar e nos salvar por parcelas de conta, ok? Observe que os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunho que revelam uma época, por exemplo, o famoso diário de Anne Frank. Por que isso? Quando não se tinha toda essa aporte tecnológico, a gravação ela era sublime. Quanto mais pessoas falavam por você, mais força você tinha. Vamos ter uma coragemzinha e desportar aqui, ó, a falta de técnica de filmagem. A falta de técnica de provar, ou seja, o filme fez a multidão contar por um lado da balança. E aí a gente tem o preço. Esse é o preço, né? Por quê? Porque quando a gente tem a dúvida, dividindo a população, o criminoso, a gente precisa de juntar pistas. Só que quando a gente não tem muitas pistas, mas tem pessoas despistadas, a gente tem pessoas despistadas a nosso favor. E aí a gente volta ao mundo, ao passado antigo, à Era Média, né? Voltamos à Era Média. Por quê? Agora nos faz sentido ter muitos amigos olhando por nós, vigiando por nós, né? Nos faz sentido na Era Média. Por quê? Porque quanto mais conseguem ver a certeza de que nós não somos o culpado, mais a gente é salvo, né? Pela afirmação da multidão. Beleza? Que legal, a gente chegou nisso, né? Que capacitância boa. Bom, continuando aqui. E aí, faz-se necessário contar as judiações, né? De uma forma ou de outra. Então, aprender isso um dia foi muito importante, ó. Aprender a gravar um dia foi tudo para alguém se salvar e salvar sua família. No contexto da Revolução Social. A gente não fala Revolução Social, a gente fala Revolução Industrial, Revolução Agrícola, mas tudo tá ligado com a Revolução Social lá da Grécia Antiga, né? Sociedade, Estado, classe, estamentos, filósofos. Então um dia isso foi tudo para alguém. Então ter filhos seria ter tecnólogos
para poder gravar por nós. Então, ó filhos meus, ó 12 filhos de sei lá quem, 12 filhos, um pente de filhos, ó 6 filhos, meio pente, grave por nós. Nem que seja gravar a terra, né? Porque quando a gente grava a terra, a gente aprende a semear, gravar a terra. E aí a semear faz com que a terra cresça caso ela seja bem cuidada, bem aprendida o processo da semear. Cresce fruto. Então, se você tem contas para poder pagar, para poder falar, é bom que você tenha condições de falar, nem que você tenha filhos que falem por você, ok? O quanto você tentou ser alguém que a sociedade servisse de bem e lhe entregasse frutos. Em que a autora, adolescente e judia aborda sobre os dias em que passou escondida na Holanda durante o período do Holocausto. Legal, né? Diários antes da internet. Isso é bom, né? Antes da internet, coragem. Lembre, antes, coragem. Precisa ser corajoso, porque a massa dos futuradores, daqueles que faturam muito por ser desse jeito, atacam os corajosos dos antes, né? Antes isto. Então, ó, veja só, dia, reações que descontaram os nossos organismos, né? Decaimento, reações que descortaram pontos dados nos nossos organismos, nos nossos sistemas orgânicos, olhos, sentidos por dia, medidas, né? Quem viveu antes da expansão da era da informática deve lembrar da produção de diários que, além de textos, podiam incluir fotos, figuras, bilhetes, anotações, poesias. Pois é, quem não fez um depoimento para alguém, quem não se apossou dessa máquina de digitação para sentir a efluência daquilo que lhe dava em afluir esse poder, essa condução, essa arte de poder comunicar mesmo de longe, né? Eram também chamados de agenda, sendo, portanto, um diálogo íntimo entre o escritor e o papel. A palavra diário, do latim diarium, está relacionada com o termo dia e pode ser considerada uma autobiografia, né? É uma sequência de aprender com o dia. Principalmente quando a gente começa a valorizar aquilo que nos faz ser o que a gente é de bem no dia a dia. Os diários eram produzidos para serem lidos somente pelas próprias pessoas ou por um amigo muito íntimo, pois ele reunia diversos segredos. Alguns tipos de diários até incluíam um cadeado com chave. Sem dúvida, a linguagem utilizada nos diários pessoais era informal, coloquial, despreocupada e familiar com expressões populares e gírias que marcavam a oralidade dos textos. Haja vista seu número reduzido de leitores. Quanto a isso, os blogs, que atualmente correspondem a uma evolução dos diários, podem ser produzidos com uma linguagem mais despreocupada. No entanto, dependendo do número de leitores e o público-alvo, as pessoas utilizam uma linguagem mais formal.
Pois é, não haja quem escreva mais informal, como escreveria num diário na internet. Muito difícil. A maior coisa que a gente pode ter são erros de ortografia. Eu mesmo eu mesmo não tenho espaço para dar bronca em erro de ortografia quando a pessoa ela não tem é, pretensão de acertar na escrita, mas sim na comunicação, né? Não vejo. Depende da quantidade também, né? De quem lhe tem como apreciar. E depende também da troca, né? Porque tudo é uma consideração. A gente não pode desinformar erro sem a consideração de desexportar uma nota, um pagamento para que essa pessoa escreva certo, né? Acerte. Então a sociedade ela é muito injusta nisso. Ela quer que as pessoas acertem sem pagá-las pelo acerto, né? Características do diário. Vamos lá, vamos pegar as características. É... As principais características dos diários são relatos pessoais, histórias verídicas, registros de acontecimentos, escritos em primeira pessoa, registros em ordem cronológica, caráter intimista e confidente, subjetividade e espontaneidade, escrita confeccional, vocabulário simples, presença de vocativo, linguagem informal e textos assinados. Então a gente vai ter os relatos pessoais. O que são relatos pessoais? São veículos de dimensões grandes que fizeram diferenciais nas pessoas e precisaram ser vistos com mais foco. Histórias verídicas. Histórias verídicas. A veracidade indica inflamação. Histórias verídicas indica inflamação, inflamação, indica uma aderência, uma necessidade de dizer, de contar aquilo que tem acontecido, né? Registro de acontecimentos. Então é um registro de acontecimentos. Existe a primeira pessoa. Contando, né? Ela não se faz narrando alguém, ela conta por si, né? Alguém assume a conta, tá na primeira pessoa. Registros em ordem cronológica, a ordem importa. Importa para os fatos serem bem construídos, né? Escalados. Caráter intimista e confidente. A gente tem uma certa intimidação.
caráter intimista e confidente. Então, existe uma certa intimação para as confidências. Confidente. Subjetividade, espontaneidade, escrita confeccional. Tem a subjetividade. O jeito da escrita, né? A confecção da escrita. Então vai ter elementos lógicos e cognitivos que a pessoa ela vai ter mais acesso do que outras pessoas. A pessoa que escreve tem mais acesso do que as pessoas que leem. Vocábulo simples, presença de vocábulo ativo. Vocativo. Linguagem informal. Não existe aquele parâmetro todo para poder informar. E existe a assinatura, né? Assinatura dos textos. O que é vocativo? Vocativo é um termo da oração que serve para chamar, nomear ou invocar alguém e é caracterizado por não estar subordinado a nenhum outro termo da oração. Por exemplo, professora, queremos saber as notas. O vocativo é professora, né? É um termo que não tem um destacamento grande, mas chama alguém, né? A estrutura textual. Como fazer um diário? Então, lembra que a gente falou que a estrutura ela é o instrumento de medida? Estrutura. E vamos estudar a estrutura do diário. Aquilo que vai medir se é um diário ou não. Embora não apresente uma estrutura fixa, os textos dos diários podem ser estruturados da seguinte maneira: data e local. Ou seja, a data e local ele pode estar no começo, no meio, no fim. Não tem uma certa... É bom que se tenha no meio, no início ou no fim. Vocativo. Geralmente é incluído no começo do texto como querido diário, querido amigo diário. Em alguns casos, as pessoas preferem inventar um nome fictício para ele, como se fosse um amigo íntimo. Então aqui, ó, o amigo invisível, aqui, ó, um amigo íntimo. É um vocativo, um ser que diz ser o subconsciente de alguém para lhe acessar a relação entre aquilo que não lhe é particular ou aquilo que está tentando ser particular. Corpo de texto. Onde se desenvolvem os relatos diários, as ideias, sensações do autor e a assinatura. Que é o... a assinatura é o resultado da equação, né? Assinatura. Normalmente os diários são assinados a cada dia. No final do texto aparece o primeiro nome do autor. Antes disso, alguns apresentam uma expressão de despedida. Boa noite, abraços, até amanhã. Né? Isso aqui parece fofinho, mas isso aqui é uma super inteligência, né? Isso aqui é criando uma super máquina. Um ser autopensante. Não é? Então,
Bora lá, vamos praticar a arte do diário, galera. A arte das descrições. Isso ajuda muitas pessoas em processos de apreensões desnecessárias, desinformais. E ajudam a você a fortalecer o seu arco reflexo nervoso, do seu sistema nervoso central. Um exemplo de diário. Vamos lá. Para compreender melhor a estrutura desse gênero textual, segue abaixo um exemplo de diários pessoais. Passo Fundo, 31 de outubro de 1997. Querido diário, olha o vocativo. Hoje, então a data, a gente já chega aqui, ó, com a estrutura. Data, local, o vocativo, querido diário. E aí, vamos lá. Hoje, já acordei com uma sensação estranha, talvez por ser o Dia das Bruxas. Como habitual, fui à escola e logo pude entender que algo inusitado iria acontecer. Tivemos 2 aulas vagas, pois o professor de geografia ficou doente. Na sala de aula, a Ana e a Célia ficaram dando risadinhas e olhando para mim. Depois veio o Hugo e me disse que eu tinha um chiclete no cabelo. A minha questão foi: quem colocou ele ali? E por que, ao invés de me falarem, ficaram rindo da minha cara? Fiquei muito chateado com a atitude delas e de outra pessoa que passavam bilhetinhos, enquanto aproveitaram para olhar para minha cabeça. No recreio não tive coragem de falar com elas e fiquei no meu canto, lendo a matéria de história e aproveitando responder as questões que o professor passou na aula passada. Quando cheguei em casa, almocei e fiquei enfiada no quarto o dia inteiro pensando que não quero mais voltar para a escola. Nem fome eu tive. Depois de tanto pensar, resolvi enfrentar o problema e escrever uma carta para Ana e para a Célia. Acho que ficou bem legal. Ainda que no texto eu não reprovei a atitude delas. Pelo contrário, convidei elas para serem minhas amigas. Gosto delas, mas não gosto de injustiças de caçoar dos outros. Acho muito feio rir de um defeito ou da desgraça alheia. Eu sei, tenho um coração mole. Tomara que amanhã isso não aconteça. Sobre isso, estive pensando qual profissão gostaria de ter no futuro e não cheguei numa conclusão concreta. Uma coisa eu sei: quero ajudar as pessoas e fazer diferença no mundo. Tenho fé nisso. Termino esse dia com a frase de um autor que gosto muito, do Drummond. Há campeões de tudo, inclusive de perda de campeonatos. Então aqui a gente viu o desenvolvimento do texto. A gente veio acompanhando o corpo do texto, que trata de falar sobre a Ana e a Célia e sobre o momento chato na sala de aula que a autora teve. E agora a assinatura final. Boa noite, Helena. Assinatura. Boa noite. Bom, e é isso. É isso que a gente tem para hoje. A gente fechou um leque de gêneros narrativos, né? A gente falou sobre o tipo narrativo e fechamos os leques de tipos de gêneros narrativos. Falamos sobre o tipo narrativo e os leques de gêneros narrativos. Hoje a gente falou sobre o tipo de gênero descritivo e iniciou a falar sobre um gênero descritivo, o diário, né? E vimos o quanto é magnífico, encantador e o quanto já foi muito pesado na técnica de exportar e ter crédito na repercussão social por ser agente de
poder descritivo. A descrição, ela pode salvar muitas coisas, né? E ela ainda está por aí, né? É claro, agora com mais técnicas e vice-versas, né? Bom, preciso ter muita coragem para voltar para trás e muito medo para andar para o futuro, para frente. E é preciso de ter o equilíbrio entre esses dois, conhecer esses dois e operar esses dois para estar de bem com o presente. Espero que vocês estejam bem e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e fui!